Glória a Deus. Todo mundo vivo, gente? Não vivo, não. Quase que eu tô levado hoje. Tem uns cultos assim, uns inícios de culto que parece que você vai ser levado. Não, Deus é hoje, acabou. Amém. Para quem não me conhece, aliás, quem tá vindo a primeira vez aqui? Tá vindo a primeira vez? Primeira vez, mas... Amém, amém. Peraí, só levanta de novo, só para ver quem eu conheço. Máscara, a gente sem, e eu sem óculos ainda, eu conheço o Guilherme, conheço a namorada dele, a Isabelle, né? Isabel. Conheço ele ali atrás de vista, é o namorado da... Não, tu mesmo, que eu não sou vesgo não, é. Da Júlia, sempre esqueci o nome, Júlia, foi mal. Aí ali atrás eu conheço, não conheço. E aqui, beleza. Estavam dizendo, cara, que tu é o Gabriel Guedes. Gabriel Guedes vai assistir o culto hoje. Eu cheguei, a galera já ficou falando já. Gabriel Guedes. Voltando, pronto. E para quem está vindo a primeira vez, meu nome é Gessé, sou filho dos pastores Vanderlei e Aldeilda, são os pastores dessa igreja. Sábado retrasado eu estava ministrando em outra igreja, e aí eu falei para o pessoal, gente, faz muito tempo que eu não ministro, que eu não prego, né, descalço, que eu não prego calçado. Porque lá era um culto de domingo, não, era um culto de sábado e tal, mas a galera lá não tem o costume de usar calça e chinelo como a gente tem aqui em Fortaleza. Real, tipo, aqui é muito forte esse negócio de usar calça e chinelo. Tem alguns que não usam, beleza, mas muita gente usa e beleza. E aí lá, se você usar calça e chinelo é um negócio meio estranho. Aí eu falei pra eles, é a primeira vez que eu tô ministrando assim, a primeira não, né, fazia muito tempo que eu não tava ministrando de calça e tênis, porque na maioria das vezes eu sempre chego de chinelo aqui na Rede Jovens, e aí eu pego e tiro o chinelo que eu me sinto mais à vontade para falar com vocês. E me sinto em casa, eu sinto que eu estou conversando com vocês. Amém? Então tá todo mundo prestando atenção em mim? A palavra que eu vou dar hoje, ela é bem simples. Então eu preciso que vocês interajam comigo para eu sentir que eu estou conversando com vocês. É uma parada assim bem simples. A gente vai estar falando hoje sobre serviço, sobre ser servo. Amém? Amém? Ah, vocês estão me ouvindo. Porque às vezes parece que o pessoal já foi levado já. Então, sobre ser servo. Só vou um pouquinho mais para cá para trás, que está dando um pouquinho de microfonia. Deixa eu ver se o outro... Beleza. Acho que esse aqui tá melhorzinho, tá com retorno aqui. Então é sobre você ser servo, sobre você servir alguém. Alguém que já serviu alguém? Não vou ficar parado. Não vou ficar parado. Se vira. Alguém aqui já serviu alguém? Levantei a mão para mim. Você já serviu no aniversário? Já serviu dentro de casa? Já teve que fazer alguma coisa? Então, todo mundo aqui já teve uma ideia de ser servo. Principalmente quando se trata de pai e mãe. Porque é aquele negócio de servo mesmo. Você serve, você não é pago, você não é... E se você cobrar alguma coisa, né? Esfrega na cara, eu te sustento, eu te criei. Então, melhor deixar quieto, né? A gente vai falar sobre ser servos. E antes de eu começar... Tá pronto, Vini? Tá quase pronto, né? Antes de eu começar, eu queria chamar duas pessoas para cá para frente. Duas pessoas, só pra gente ter um momentozinho assim, só pra entender como é que vai funcionar o negócio. Como é teu nome? Hã? João Pedro? Vem pra cá, João Pedro. João Pedro. Deixa eu ver, eu olhei pra ti. A de preto aqui do lado da de azul. Ela mesmo. João Vitor, né? Gabriel, né? Esther? É a Esther. Pronto, Esther, pode vir pra cá pra frente. Então, gente, foi tudo programado, tá certo? Eles sabem o que vai acontecer aqui. Tá aqui a Esther, tá aqui o João Pedro, né? Ó, a gente vai fazer o seguinte. Geralmente, assim, na verdade, aqui na igreja, né? O ministério mais forte tem sido o ministério da mídia, porque é uma área que a gente está crescendo aqui na igreja. Um pouquinho antes do ministério da mídia, desses negócios de câmera, não sei o quê, o que mais rolava aqui na igreja
era a parada do louvor ou de ficar enrolando os cabos aqui no final do culto. Então, sempre tinha alguém para ficar enrolando ali os cabos, ou quem não sabia fazer nada e estava ali, eu quero ajudar. Como é que eu faço para ajudar? Vai enrolar os cabos, vai montar as coisas, vai desmontar. Então, eu queria fazer só um negocinho aqui com eles. A gente tem aqui, traz para cá, Vini. O Vini vai trazer para cá para mim. A gente tem 2 tripés. Te vira. Te vira, te vira. Vamos ver quem vai ficar melhor, viu? A gente tem 2 tripés. A gente tem 2 cabos. Dá um menor para a Esté e o maior para o João Pedro. Isso, a gente tem 2 cabos e a gente tem 2 microfones. Não, pode não. Chegou aqui, já era. Já tá sendo gravado, ó. Tá sendo transmitido. Beleza? Então, o que eles... Hã? Eu desejo boa sorte, né? Então, o que acontecia? Geralmente ficava ali a galera do final do culto, aí ficava falando assim, ei, Gessé, termina logo aí pra gente lanchar, termina logo aí. Oxe, terminar o quê? Vamos lá me ajudar, então. Vamos fazer as coisas, vamos agilizar aqui pra terminar mais rápido. Então, uma das coisas que eles vão fazer, é uma das coisas que a gente mais fazia antigamente, e é uma das coisas que eu mais faço até hoje, que é justamente você montar e desmontar a parte do som. Vocês têm um tripé, vocês têm um microfone e tem um cabo. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês montem o tripé, vocês montem o tripé. Eu quero que vocês deixem o cabo bem arrumadinho no tripé e já deixa aqui, ó, direcionado para o nosso mesário. Cadê o Vini? O nosso sonoplasta. Aí, o nosso sonoplasta, Vini, viu? Já deixar aqui para ele, tá certo? Ele já vai pegar e já vai deixar na mesa de novo como estava, tá bom? Então é algo simples, né? Não é simples? Beleza? Então, vamos ver como é que vai dar esse negócio. 1, 2, 3, valendo. Pode. A Duda não é nem um pouco competitiva, viu, gente? A Duda não é nem um pouco competitiva, viu? Tá atrasando o culto, hein? Bora que já o culto começa. Agiliza aí, viu? Desmontou. Ó, quem for cantar tem que ficar segurando aí, viu? Porque... Vai dar certo, João Pedro. Tá na frente. Vai com calma. Olha aí, ela segura. A Esté se colocou na brecha. Pronto. A Esté terminou dela, beleza? Aqui, cadê o Vini? Vini? Cadê o Vini? Cadê, ó? Já ligo dela aqui. Nosso amigo aqui na calma, na paciência. Sem torcida. Tá vendo? Não tem torcida, aqui tem torcida. Bora, João Pedro! Que isso? Pô, Esther, não, isso daí é porque sempre quando a gente monta alguma coisa sobra, né? Vem a mais, entendeu? É, vem a mais. Quando você monta aquele bonequinho do Kinder Ovo, sempre vem a mais. Você acaba montando 2 bonecos, não sei como é que dá esse negócio. Pronto, cadê? Ligou o microfone dela aqui, ela quer passar o som, não é? Ah, não, ela vai. Não, terminou não, mas ele tá terminando, viu? Não é querendo te pressionar, não. Que isso? Nunca duvidei, olha aí, ó. Nunca critiquei. Ale, deu certo aí? É só os 3 pininhos, ó. 3 pininhos, 3 pininhos. Cadê o microfone, Esther? Ó o Vini, aqui, ó. O cabo do homem, Vini.
Que é isso aí, ó. Sonoplasta tá atrapalhando aqui o negócio do... Tá faltando alguma coisa aqui, não tá? A galera que sabe, né? A galera que já serviu aqui de... Tá bom assim? Tá bom assim? Cadê? Tá terminando aqui o homem. Ah, o Vini atrapalhou a vida do João Pedro. Então. A galera aí do som, a galera que... Cadê a Thalita? Não, Biel, vem aqui, Biel, vem aqui. Sabe não? Gente, o Biel ele é mais Nutella, ele chegou um pouquinho depois. Ele já chegou, foi direto pro violão, entendeu? O cara é chique. E aí, o que tu acha? Tá faltando alguma coisa? Acho só um pequeno detalhe que ficou faltando. Quer chutar? O que tu imagina que seja? Pra ele tá bom. Enrolar o fio aqui, ó. É desse jeito que ela tá fazendo. Cadê? O dela aqui, o dela. Daqui pra lá. E aí. Vai cair? Bateria. Microfone. Cai. Tu deixa o microfone apontado pra hastezinha, porque senão ele cai, ó. Fica fácil de cair. Já sei que é físico, é negócio de gravidade, essas paradas assim. Pronto, gente. Pronto, aplausos aí pra eles, aplausos pra eles. Os caras tentaram. Ficou muito bom, os dois. Essa é uma parada que a gente faz quase que... Ah, agora a gente tem que cantar, né? Hã? Depois, vai deixar assim. Então, o que acontece? Montou aqui, ó. Deixou aqui direitinho, cabo enrolado e tal. Jogou pra cá pra mesa de som. Ali já é com sonoplasta Vini. Entendeu? Então, parte de equalizar o som já é com sonoplasta Vini. Deu uma dificuldadezinha no início? Cadê o João Pedro? Sentiu dificuldadezinha no início? Um pouco. E tu, cadê a Esther? Sentiu, Esther? A Esther pensou já em desistir, né? Mas aí o que acontece, gente? É algo que de primeira, assim... Ó, o do menino ficou... João Pedro não ficou encaixado, ó. João Pedro não encaixou. João Pedro está desclassificado. Poxa. João Pedro quebrou aqui, gente. Tô brincando. Não, voltando pra cá. O que acontece? Isso aqui é um negócio que eu faço desde pequeno aqui na igreja. Na verdade, para contar um pouquinho da história da igreja para vocês, essa palavra de hoje ela é extremamente top para a gente estar abordando essa ideia da história da igreja. Há uns 12 anos atrás, o nosso ministério, o Ministério Mante, que não tem sede aqui em Fortaleza, a sede dele mesmo, a sede geral da igreja é em Palmas, no Tocantins. Nosso ministério já tem uns 30 anos no Brasil, já tem igreja em outros lugares fora do Brasil. E aí a Igreja de Cristo de Fortaleza ela deve ter uns 10, 12 anos. Então, uns 10, 12 anos atrás, o primeiro culto foi lá em casa, no nosso apartamento, nosso primeiro apartamento aqui em Fortaleza, onde estava o meu pai pregando, minha mãe, tinha um casal, estava eu e minhas irmãs. Depois de um tempo, esse culto ele deixou de ser lá em casa e passou a ser em um hotel. Então, todo domingo a gente alugava a sala de um hotel, a gente tinha uma caixa de som, era aquela dali, gente. Relíquia, viu? Era aquela caixa de som ali, a gente colocava dentro do carro, pegava os cabos, enrolava, ligava ali um violão
em uma voz e fazia o culto lá no hotel, onde a gente tinha que chegar, montar toda a estrutura. Antigamente era só uma caixa de som, mas depois foi aumentando. Montar toda a estrutura, fazer o culto, depois desmontar e levar para casa. Então, desde pequeno, eu acabava fazendo isso. Mas eu nasci sabendo fazer isso? Não nasci, né? Você não nasce sabendo fazer as coisas. Então, assim como a Esther, assim como o João Pedro, primeira vez que eu olhei para um negócio desse aqui, rapaz, não sei nem para onde é que vai. E aí você foi aprendendo, eu fui aprendendo, fui desenvolvendo e tal. E para tudo na igreja. Hoje em dia eu fico brincando, os meninos ficam falando assim para mim, Gessé, tu sabe fazer tudo na igreja, tu sabe fazer tudo. Aí eu fico frescando com eles, rapaz, o que eu não sei fazer, né? Mas, tipo, não é nem querendo me achar, né? Nem querendo me vangloriar. É mais essa parada de, tipo, eu sempre falo depois, cara, a igreja me ensinou tudo. A igreja foi o lugar onde eu aprendi basicamente tudo, gente. Por exemplo, vocês me viram aqui tocar bateria. Eu não tocava bateria, eu não... Tipo, minha mãe, ela me deu um par de baquetas quando eu tinha 5 anos de idade, eu quebrei a casa. E aí, depois eu só fui tocar de novo com 10 anos de idade. Aí ela não deixou mais eu tocar em casa, eu fui para uma escola. Então eu quebrava a bateria do meu professor, não mais em casa. E aí aprendi a tocar bateria, mas eu aprendi mesmo dentro da igreja, onde soltaram um menino de 10 anos para falar assim, ei, preciso de alguém para tocar bateria, vai tu? Aí lá eu, com 10 anos, com a galera sempre bem mais velha que eu, no louvor, eu era muito limado no louvor. Tipo assim, a galera olhava para mim, não, mas toca depois, toca... mais baixo. Aí eu tocava mais baixo, mais baixo, mais baixo. Quando eu parava de tocar, beleza, é isso aí mesmo, viu? Tá top agora. Então a galera sempre limava e tal. E eu sempre, tipo ali, não queria desistir, tava junto e tal. Depois de um tempo desenvolvi, e aí a minha irmã, ela tocava teclado e cantava. Ou às vezes tocava violão e cantava, minha irmã mais velha. A maioria de vocês não conhecem, ela vive viajando. E aí o que acontece? Teve um tempo que ela passou o 3º ano e foi fazer faculdade em Sobral. E aí ficou alguém sem tocar violão e sem cantar. E um culto com o louvor só na bateria fica bem interessante, né? Um negócio bem massa. E aí olharam para mim de novo, falaram assim, Gessé, não tem quem cante e quem toque violão. Aí eu falei, eu não sei cantar e nem tocar violão. Mas aí o que aconteceu? Fui lá, aprendi e tal, e desenvolvi essa minha habilidade que eu nem sabia que eu tinha. Teve uma reforma aqui da igreja. Na verdade, se vocês olharem, a gente ainda está em reforma. E há um tempo atrás, a gente estava em reforma aqui na igreja, e precisavam, como toda obra da igreja, precisavam de ajudante de pedreiro. A gente contrata o pedreiro e os ajudantes é toda a igreja. Então fica um pedreiro passando raiva com um bocado de gente que não sabe. E aí eu era uma dessas pessoas que não sabia e o pedreiro passava raiva comigo. Mas aí o que acontece? Eu não sabia fazer uma massa de cimento. Não sabia preparar um cimento. Hoje em dia eu sei. Traço 1, 2, 3 ali, pá, mexe aqui direitinho. Não sabia sentar a massa na parede. Hoje em dia eu sei, gente. Olha aí que legal. Então, quando eu chego na faculdade, eu faço engenharia civil. Acabei criando gosto pela engenharia. Então, hoje em dia, eu sei um pouquinho da prática, eu sei conversar com o pedreiro, desenvolvi também isso daí. Pintura, também aqui na igreja. Limpeza, gente, eu já fazia um pouquinho em casa, mas a gente pega as habilidades, cadê o Pablo? Olha o Pablo, nosso cameraman, ó. Levanta aí, nosso cameraman. Tá até com fone de ouvido, homem, é chique, viu? Mas hoje mais cedo, né não, Pablo? Tava nós dois aqui, de short, camisinha aqui, ó. Varrendo, só com pó. Tava um pó de gesso aqui na igreja. Aí tiramos todo o pó, varremos umas 2 vezes. Passamos o pano. Aí limpamos tudo aqui. A Lilian também estava aqui, limpou lá atrás. Então a gente desenvolveu essa habilidade aqui na igreja. Várias vezes teve gente, eu acho, não sei se tem aqui, mas teve muita gente que aprendeu a varrer e aprendeu a passar pano aqui na igreja. 1, cadê mais? Lavar a louça, 2, 3, aí, cadê? 4, 5 também, tu, viu, gaiato? Tu também, fica apontando aí. Ou seja, muita gente aprendendo a limpar aqui na igreja. Aprendendo a limpar. Hoje em dia, Pablo, qual a tua experiência com câmera?
Então, confiando nesse homem aí, ó. Toda a transmissão no YouTube. O que vocês acham disso? Você, vai dar certo. A equipe do pastor aí, ó. Só os experientes. Ó o outro ali, qual a tua experiência com câmera, João? É isso aí mesmo, né? Só os habilidosos. Se eu vim pra cá, ó, ele se lasca porque ele tem que se mover. Aí, ó, se eu vim pra cá, ele tem que se mover. Então, o homem tá aprendendo, principalmente comigo. Ele fica querendo pedir pra galera ficar parada. Ele, ei, fica parado aí, fica parado. Eu não, te vira. Ó, ele tá conversando ali, eu vou vir pra cá. Aí, ó, viu a outra chefe dele ali, ó. Não tem nada a ver, não. Ou seja, aprendendo tudo aqui na igreja, gente. Tudo. Se eu for falar um bocado de coisa que eu sei fazer, não é nem pra me vangloriar, como eu repito, repetindo pra vocês. Mas é pra mostrar pra vocês que tudo que eu aprendi foi na igreja. Foi numa necessidade da igreja. E uma frase que eu guardei pra mim, foi uma que o meu pai falou. Ele disse assim, ó, meu filho, a gente nunca cresce naquilo que a gente já sabe. A gente cresce naquilo que a gente não sabe. A partir do momento que você se dispõe a fazer algo que você não sabe, aí você está desenvolvendo uma habilidade nova. Aí você realmente está crescendo. Então, toda vida que alguém me chamava para fazer algo, eu nunca dizia que eu não sabia. Na verdade, eu tenho esse costume até hoje. Eu nunca digo que eu não sei. Eu fico assim, rapaz, como é que é o negócio? Vai, me explica aí que eu pego rapidinho. Me explica aí. E aí a pessoa explica e eu desenvolvo uma nova habilidade. Então, para nós abordarmos o tema servos, a primeira coisa que você tem que entender, ninguém nasce sabendo de tudo, gente. Ninguém nasce sabendo, na verdade, de alguma coisa, né, Juliana? Olha aí, muito obrigado. Ninguém nasce sabendo de alguma coisa. Então, tudo aquilo que a gente desenvolve é ao decorrer da nossa vida. Se você sabe ler hoje, é porque você teve que desenvolver essa habilidade. Se você sabe escrever, você teve que desenvolver essa habilidade. Tudo que você sabe fazer hoje é porque você teve que desenvolver essa habilidade. E aí eu queria que você abrisse a sua palavra, a palavra de Deus que está na sua mão. Abra a tua Bíblia. Em Lucas 19. Versículo 12. Lucas 19, versículo 12. Amém? Tá todo mundo aí? Cadê? Amém? Beleza. Comunicação aqui com vocês. 19, versículo 12. O que acontece? Em Lucas 19, 12... Deixa eu pegar até aqui um pouquinho meu óculos aqui. Agora sim. Vamos lá, Lucas 19, 12. Vai dizer o seguinte, ó. E assim contou-lhes Jesus: certo homem de nobre nascimento partiu para uma terra longínqua, cujo objetivo de ser coroado rei de um determinado reino e regressar. Passa aí para o 13. Convocou 10 dos seus servos e cada um confiou uma moeda de ouro, orientando a todos e lhes disse: fazei com que esse dinheiro produza lucro até que eu volte. Versículo 14. Entre mentes, seus súditos o odiavam e por isso mandaram uma delegação atrás dele, prestando: não queremos que venha reinar, e que este venha reinar sobre nós. Versículo 15. Contudo, ele tomou posse do reino e voltou. Então mandou chamar os servos a quem lhe deram dinheiro, a fim de verificar o quanto haviam lucrado. 16. O primeiro chegou e relatou: Senhor, a tua moeda de ouro rendeu 10 vezes mais. Ao que o Senhor elogiou. Passa para o 18. Vindo o segundo, declarou: Senhor, a tua moeda de ouro produziu 5 vezes mais. Passa. E aí ele falou. E o 20, veio outro servo explicando: eis aqui, Senhor, a tua moeda de ouro, que eu envolvi num lenço e conservei bem guardada. E aí passa. E aí o que acontece? E pronto, a gente deixa parado bem nesse daí. Gente, Lucas 19 ele vai contar essa história. E Mateus
25 também vai contar a mesma história. Então não precisa abrir em Mateus 25, só para mostrar para vocês. Mateus 25, 14. Pronto. Mateus 25, 14, versículo 15, ao invés de falar moedas de ouro, ele vai falar o seguinte: dividindo de forma proporcional a capacidade deles, ao primeiro deu 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. E então foi viajar. Então aí a gente tem 3 tipos de servos. Nesses 3 tipos de servos, cada um foi dado uma quantia de talentos. Se você pegar a parábola dos talentos, se você pegar um pouquinho aqui a parábola dos talentos, alguém sabe quanto que vale um talento? Alguém sabe? Cadê? Alguém respondeu? Quem respondeu? Ah, boa, obrigado, que parece que eu estava só, ninguém respondeu. Cadê? Não achei aqui. Amém, acabei perdendo a minha anotação disso daqui. Mas, se eu não me engano, um talento equivalia mais ou menos a 1 ano de trabalho de uma pessoa. 60 mil reais. Tem a quantidade de anos de trabalho. Vê se tu acha aí pra mim. Eu acho que era 1 ano. Não, eu acho que era um pouquinho mais de 1 ano. Mas um talento, o Arthur acabou de falar, valia 60 mil reais, trazendo pra moeda hoje, né? Trazendo pra hoje. Então valia muita coisa. Esse cara, ele confiou uma riqueza muito grande. E enquanto o Arthur não acha, vamos supor que seja 1 ano de trabalho. Então, a um cara foi dado uma quantia equivalente a 5 anos de trabalho. Olha, você tem uma quantia aqui equivalente a 5 anos de trabalho. Para o outro foi dado uma quantia equivalente a 2 anos de trabalho. E para o outro foi dado uma quantia equivalente a 1 ano de trabalho. Esses 3, eles agiram de formas diferentes. Um pegou o que tinha 5 talentos, rapaz, como meu senhor se agrada em ajuntar riquezas, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses talentos e vou multiplicar esses talentos. Esse cara, ele conseguiu transformar os 5 talentos, ou seja, os 5 anos de trabalho que ele tinha, né, ali nas mãos, o equivalente a 5 anos, e transformou em 10 anos de trabalho. Ele chegou para o seu senhor e falou: olha, está aqui aquilo que você me guardou e o que eu consegui juntar a mais. Obviamente, o senhor dele se alegrou, pegou aquela quantia e o abençoou. O segundo, tinha 2, conseguiu dobrar também. Mesmo tendo menos, a mesma alegria foi para o segundo. Olha, você também conseguiu multiplicar. Conseguiu achar? Não? Pronto. Você também conseguiu multiplicar. Vou também te abençoar. Ou seja, o mesmo tratamento para o que tinha mais foi o mesmo tratamento para o que tinha menos. Então não independe da quantia. Agora o que tinha 1 não dependia também da quantia, gente. O que tinha 1, ele pegou, ele guardou o talento e ele simplesmente esperou o seu senhor voltar. Depois que o seu senhor voltou, ele pegou, desenterrou, é como se ele tivesse desenterrado ali, tivesse entregue: olha, aquilo que o senhor me deu está aqui e eu tive medo de quebrar, de acontecer alguma coisa, de me roubarem, e aí eu acabei só guardando mesmo. E aí o seu senhor olhou para ele: poxa, cara, eu deixei uma quantia equivalente a 1 ano de trabalho teu e tu não fez nada, velho. Não fez nada. E trazendo para os dias de hoje, gente, alguns traduzem essa palavra talento, quando vão ministrar, para o talento que a gente tem, a habilidade. Mas eu acabei de mostrar para vocês que a habilidade a gente desenvolve. Cantar, tocar. Às vezes a gente olha assim, acha que é um dom e tal. Ah, mas essa pessoa ela canta demais. Para alguns a gente fica: não, isso é um dom, é um dom, é um dom. Mas, se você desenvolver uma habilidade, você consegue, real. Eu não sabia nem um pouco tocar violão, gente. Cantar, pelo amor de Deus. Até hoje eu considero que eu não sei tocar e nem cantar, real. E aí eu desenvolvi essa habilidade, ou seja, não é sobre o talento que a gente tem, ou sobre o dom que a gente tem que eu quero falar para vocês. Mas é pela quantia equivalente a 1 ano.
Aquilo que Deus deposita em nós é equivalente à nossa vida. A confiança que Deus deposita em cada um de nós, seja na proporção que você merece, na proporção que Ele confia em você, Ele deposita o equivalente à sua vida. E a única coisa que Ele espera de nós hoje é o que nós fazemos com a nossa vida, com o nosso tempo. O que você faz com o seu tempo hoje? Alguns dias atrás, a gente estava comentando sobre os pecados comuns e tal. Na verdade, um dos nossos devocionais foi sobre os pecados comuns. Se eu não me engano, foi o segundo ou foi o terceiro? Fala na cara. Que era falando sobre os pecados comuns na igreja. Eles têm uma causa, eles têm uma consequência e também tem uma solução. A gente deu uma solução também. Tudo com base na palavra, com bases devocionais. E a gente discutindo isso depois, foi numa pregação, não lembro se foi da Thalita, não lembro o que foi, eu acho que foi tu, Thalita, ou foi da Gabi. Mas, falando sobre o pecado comum, o pecado que veio na minha mente é um pecado que é muito comum, não fala, tá, Lilian? É um pecado que é muito comum. É um pecado que é muito comum, que todo mundo acha que não está pecando, mas que todo mundo está fazendo. Todo mundo. Todo mundo, todo mundo. Pecado da procrastinação. Vai dizer que você nunca procrastinou. Vai me dizer que você nunca procrastinou. O que é isso? Alguém se perguntou? Foi tu que se perguntou o que é isso? Pronto. Pecado da procrastinação. A procrastinação, na verdade, é você sempre ficar jogando mais pra frente aquilo que você poderia ter feito hoje. Jogar, não, amanhã eu faço. Não, depois de amanhã, não. Em cima da hora. Sempre. Quem aqui deixa o devocional para entregar, para fazer só no dia? Só no último dia? Eu tenho uma justificativa. Quem aí deixa só fazer? Eu tô levantando a mão, Liara. Amém, aí ó. Assuma as duas mãos assim. Ou seja, quem aqui já deixou alguma coisa para fazer no último dia? Vai dizer, quem não levantar eu vou perguntar. Se nunca deixou nada pra fazer. Nunca deixou pra arrumar a casa quando a mãe tá chegando. Nunca deixaram. Pera aí, gente. Pera aí. Encher as garrafas. E eu nunca vi encher a garrafa tão rápido. Ou seja, todo mundo aqui já procrastinou alguma vez. E o pecado mais comum é o da procrastinação. E nesse caso aqui, também foi o da procrastinação. Era a preguiça de pegar o talento que foi dado e gerar mais coisas. Foi simplesmente a preguiça, gente. Foi o cara que teve menos quantidade, que se ele tivesse dobrado de 1 para 2, todo mundo bateria a palma. Aê, conseguiu dobrar, 2. O que tinha 5, poxa, dobrar de 5 para 10, o cara se garantiu. O que tinha 2, dobrou de 2 para 4, isso aí foi bom também. O que tinha 1, poxa, de 1 para 2, todo mundo se alegra já. Você tá ligado? Quem aqui tem irmão? Vamos lá, quem aqui tem? Essa daqui é boa. Você tá ligado que sempre tem aquele irmão que faz as coisas, e tem um irmão que não faz quase nada, misa. Né? Aí o que acontece? O irmão que faz as coisas, quando você faz, tipo, legal, seu pai acha legal, sua mãe, legal. Agora o irmão que não faz nada, quando faz, meu Deus, ganha presente, recebe elogio. Nossa, é outro tratamento. É o segredo da vida, né? Eu tô com 5, dobrei para 10, né, gente? Ou seja, ou seja, sempre tem, e a forma de tratamento é diferente. O que eu tô falando é desse 1, cara. Se o cara tivesse dobrado para 2, a alegria seria grande. Então, às vezes a gente olha, Jessé, eu não tenho muito tempo. Não pega mais a palavra talento nessa parábola e transforma para dom. Não pega, não é, Jessé, eu não sei tocar, eu não sei mexer na câmera, não sei varrer, não sei fazer nada. Não quero que vocês peguem dom, talento, nada. Eu quero que vocês peguem tempo. Jessé, eu tenho pouco tempo hoje. Eu tenho muito pouco tempo.
Cara, a alegria de Deus de ver quem não tem tempo dobrar o seu tempo é grande. É muito top. De 5 para 10, de quem tinha 5 tempos aí sobrando, dobrou para 10, top, recebeu recompensa, tudo. De 2 para 4, também recebeu recompensa. De 1 para 2, por que você não está fazendo? Atualmente, faço faculdade, à tarde trabalho, eu e Gessé, né? Eu trabalho, e à noite, geralmente, é alguma coisa da igreja e tal. Hã? Geralmente, né? Geralmente eu sempre. Na segunda-feira a gente se obrigou a descansar, né? Mas senão tinha todo dia. Então, a rotina tem sido essa. E aí o restinho de tempo que eu tenho, eu preciso fazer o quê? Fazer o meu devocional, né? Eu preciso orar e depois eu preciso conversar, né? Prioridades, né? Prioridades. Então eu preciso orar, eu preciso fazer o meu devocional e depois eu preciso fazer o que eu for fazer. Hã? Dormir. Obrigado, Pablo. Depois eu preciso dormir. Então o que acontece? Gente, às vezes eu fico realmente com vontade de fazer tudo o que eu fazia antes na igreja quando eu tinha tempo. Quero o quê? Chegar, arrumar tudo sozinho. Eu fico feliz quando eu trabalho só. Real, eu não fico com raiva, tipo assim, não tem ninguém pra varrer essa igreja, não tem ninguém pra não sei o quê. Eu viajo aqui, sozinho. Eu tava falando pro Pablo hoje, Pablo, se me perguntarem hoje se eu prefiro tocar bateria ou limpar a igreja, eu prefiro limpar a igreja. Só soltamos aqui, né? Eu prefiro limpar a igreja, real. Gente, eu tava com dor nas costas essa semana, tava com dor na coluna, tava todo quebrado, mal dormi esses dias. Eu vim limpar a igreja de manhã, eu tô curado. Olha que top. Não, mas real. É aquele momento que você viaja aqui e tal. Então, quando eu tinha tempo, eu chegava, arrumava simplesmente tudo. Se não viesse ninguém, eu nunca fiquei com raiva porque faltou gente para ajudar. Nunca. Real. Porque eu sinto prazer em servir, sinto prazer, assim, em fazer as coisas. E isso é desde pequeno, assim, de tipo... Às vezes eu até pegava um trabalho do colégio, aí era em equipe. Eu não, deixa que eu faço só e eu boto o nome de vocês. Porque é aquela vontade de pegar e fazer só e ficar de boa. Tal. Então, geralmente era isso. Só que hoje eu não tenho tempo mais para fazer isso. E graças a Deus, porque pelo fato de eu não ter tempo, eu tô dando brecha para vocês fazerem. Agora tem gente que tá cuidando só do Instagram, tem gente que tá cuidando só do não sei o quê, tem gente que tá... Ou seja, aumentou muito a quantidade de pessoas aí, tem desenvolvido. E o pouquinho de tempo que eu ainda tenho para Deus, eu fico olhando, Deus, como é que eu posso aplicar da melhor forma? Hoje em dia eu me vejo com um talento, eu não me vejo mais com 5 nem com 2, eu me vejo com 1. E é nesse momento que a gente tem que tomar cuidado para pegar esse 1 e guardar ao invés de investir. Cuidado, cara, cuidado. Na maioria das vezes você nega alguma coisa para Deus, não é porque você não sabe. Hoje em dia não é porque você não sabe. Porque saber, a gente consegue desenvolver. Eu falo sempre que é só questão de vontade. Até antes de concluir essa frase, eu vou falar uma parada que eu falei no discipulado da semana passada. A nossa rede de jovens, ela cresceu em um curto período de tempo. E uma das paradas que eu, a Mírzia, o Yuri que está agora em Portugal, o Francisco que está lá no Maranhão, que a gente orava para Deus era, Deus, a gente não quer pessoas que sabem, a gente quer pessoas que não sabem. A gente não quer pessoas que acham que sabem fazer. Não, na verdade a gente quer pessoas que não sabem. Porque essas pessoas, se elas tiverem vontade, elas aprendem o que elas quiserem. Pode colocar isso na tua cabeça. Algumas empresas hoje em dia ainda levam isso em consideração. Qual a tua experiência? Empresas bem grandes, assim, elas... Olha, qual a tua experiência? Não, cara, realmente, infelizmente, eu não tenho nenhuma e tal. É legal por quê? Porque agora você pode entender toda a ideia da empresa e servir a nossa empresa até... Não vem com vícios, se liga? Então, a mesma coisa. A gente chegou aqui, eu não sabia de nada, a Mírzia não sabia de nada, vocês não sabiam de nada. E hoje em dia a gente desenvolve algo para Deus. E aí o que acontece? Vamos lá. Mais lá na frente... Lá em Lucas... Não, se eu não me engano, é nem mais lá na frente. Eu falei essa semana no meu devocional. Tá aqui.
Eu gosto muito de comparar essas duas parábolas. Devocional. Seasons aqui. Só para pegar. Lucas 12, um pouquinho mais atrás, Lucas 12, do 35 ao 48, vai falar sobre a parábola do servo vigilante. A parábola do servo vigilante é o seguinte, resumindo a história para vocês. Quem ouviu o devocional já sabe a história. Quem não ouviu, deixa eu só resumir rapidinho para você. Jesus ele estava ali com a multidão e depois ele se virou para os discípulos. Ele tinha contado uma parábola antes, depois ele foi contar essa parábola para os discípulos. Ele falou, olha, o reino dos céus é como um senhor que vai a uma festa de casamento e ele dá ordens aos seus servos para que eles façam as coisas para que quando ele volte tudo esteja no local, tudo esteja no lugar. E aí o que acontece? Esse rei vai à festa de casamento, ele curte lá a festa e Jesus ele enfatiza muito isso. Olha, ninguém sabe nem o dia e nem a hora que esse senhor vai voltar. Ninguém sabe. Eu não sei, vocês não sabem. Ou seja, esse senhor ele volta e ele encontra 3 tipos de servos. Os 3 que eu destaquei lá para vocês. Eu acho que eu destaquei 4, mas eu quero destacar 3 aqui para vocês. O primeiro tipo de servo é aquele servo diligente. É aquele servo que sabe o que tem que fazer e faz. Ele não sabe quando o senhor dele vai voltar. É como se tua mãe saísse para casa e você não sabe que horas que ela vai voltar. Você tem uma previsão, que nem é o que a gente tem hoje. A gente tem uma previsão da vinda de Jesus. Por quê? Por meio do livro da Revelação, livro de Apocalipse. A gente tem uma noçãozinha ali, ó, quando acontecer isso, são os sinais da vinda de Jesus. Mas a gente não tem o dia nem a hora certa, não tem. Então o que acontece? Esse servo diligente, sabendo disso, ele trabalha dia e noite esperando o seu Senhor. E Jesus ele fala uma parada muito interessante que foi o que eu destaquei no devocional. Ele fala, olha, estejam cingidos os seus lombos e acesas as vossas candeias. Naquela época, o período da noite ele era dividido em 3 turnos. Um turno, uma parte ficava um servo, outra parte ficava outro servo, outra parte ficava outro servo. Então era dividido em 3 turnos. E todos os 3 tinham que estar como? Eu não sabia o que era cingir os lombos, tipo, há muito tempo atrás. Eu acho que alguns de vocês podem não saber o que é. Mas o que é isso? Na época eles vestiam vestes grandes, e essas vestes grandes, elas iam até mais ou menos aqui a minha calça, ali no pé. E se o cara ele corresse com aquele vestido solto, aquela veste solta, provavelmente ele iria tropeçar, ele iria pisar aqui na veste e iria cair. Então o que era cingir os lombos? Ele puxa um pouquinho para cima, amarra uma corda e agora tá de boa. Ele amarra uma corda até ficar mais ou menos aqui, ó. Aqui não tem perigo de tropeçar. Aqui eu posso andar, posso servir, posso ir rápido. E a segunda coisa, acesas as vossas candeias. Candeia é o lampião que a gente conhece. Tinha que estar aceso, por quê? Tá aqui no meu turno. Tô aqui de boa. Chega o meu senhor. No que ele bate na porta, eu tenho que me levantar rápido e abrir a porta para ele. Se tiver tudo apagado, dá bom, né? Dá bom. Ou seja, vai cair. Você vai cair. E trazendo para os dias de hoje, o que eu abordei no devocional para vocês? Cingir os lombos, lá em Efésios 6, ele vai falar sobre cingir os lombos com a verdade, as armaduras de um homem cristão. Cingir os lombos com a verdade. Então, para a gente servir a Deus, a gente sempre tem que estar com os lombos revestidos de verdade. A palavra de Deus ela tem que estar cingindo os nossos lombos. A gente não pode viver uma vida de mentira e servir a Deus. Porque vai chegar uma hora que você vai tropeçar e vai cair. Lembrando, não estou falando de dom para vocês. Está vendo que eu só estou falando de tempo e de vontade. Só de tempo e vontade. Se os teus lombos estiverem revestidos de verdade, cara, Jessé, eu vivo uma vida em que o meu líder, ele não sabe o que eu vivo. Não sabe. O que acontece? Eu faço uma coisa aqui, eu sou o padrão de discípulo aqui no meu discipulado ou na minha célula, mas chega em qualquer outro dia, eu sou outra pessoa. Eu vivo outra vida. Gente, a gente não pede para vocês serem perfeitos. Na verdade, meu pai nunca me pediu para ser perfeito também. O que a gente pede uns para os outros é só a sinceridade. É o que Jesus pede de nós.
Sinceridade. Seja sincero. Cara, eu tô sem um pingo de vontade de fazer meu devocional. Eu tô sem um pingo de vontade de ir pra igreja. Eu tô com vontade de pecar. Legal. É melhor quem fala isso do que quem paga de santo e fica fazendo besteira. Os melhores discípulos para mim são aqueles que chegam e falam tudo que está acontecendo, tudo que está rolando, e falam também quando não está com vontade, não está gostando, porque ali no caso ele está cingindo os lombos com a verdade. Se ele está te falando isso, se você está falando isso, é porque você quer servir, e você não quer viver uma vida de mentira para servir. Vou falar aqui porque eu tenho permissão para falar. Mas um amigo nosso, ele era discípulo meu, e o que acontecia? Só para vocês terem noção de como a gente não espera a perfeição das pessoas. Eu não espero real. Ele, antes de vir para o culto, vez ou outra, ele estava no motel com outra menina e depois vinha para o culto. E o mais engraçado, não era eu que descobria. Eu nunca fui atrás, tipo, não, eu não vou atrás da vida de ninguém, não. Eu tenho mais o que servir, né? Tenho mais o que fazer, tenho mais o que servir. Ele mesmo chegava e depois confessava. Mas por que ele confessava? Porque ele estava cansado de viver essa mentira. Até que chegou um tempo que ele pegou, parou e viveu uma vida com Deus, sem eu cobrar, sem eu falar, simplesmente incomodou a verdade. Então essa é a parada de cingir os lombos com a verdade. Para você dobrar a quantidade de talentos que você tem, a quantidade de tempo que você tem para Deus, primeiro esteja com a verdade revestida. Não viva uma vida de mentira, cara. Não viva. Seja aberto. Eu e a Misa, a gente se disponibiliza para vocês serem sinceros da maior forma possível. Maior forma possível. Esse caso que eu falei dessa pessoa, eu só falo hoje porque hoje é um testemunho para vocês. Não é que eu estou expondo ele, é um testemunho. Tenho permissão para falar isso dele. E a segunda coisa, estejam acesas as vossas candeias. Para que a gente esteja com as candeias acesas, lá no Salmo 119, 105, diz o seguinte: lâmpada para os meus pés e a tua palavra. Aê! É porque eu... Ai. A tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, para eu viver uma vida de serviço, segunda coisa, palavra de Deus. Sabe o que abre os nossos olhos para a gente saber o que é certo e o que é errado? É a Bíblia. É a Bíblia. Cara, o que eu mais tenho me impressionado esses dias, mais tenho me impressionado mesmo, é que todo mundo que está fazendo devocional, todo mundo que está realmente acompanhando os devocionais, ou do grupo, ou está sendo acompanhado com devocional, tem mudado a sua própria atitude, tem mudado a sua forma de viver, não porque chega o seu líder e fala, olha cara, você está errado nisso, está errado naquilo, é porque a pessoa ela lê e ela fica... É verdade, Deus. Ou seja, dá uma luz, se liga? Eita, menina, é verdade, né? Dá uma luz na pessoa e ela, beleza, então... Aí só chega pra comentar, né? Não, então, eu deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. Amém, cara. Amém, é isso. É isso, eu não te cobrei. Não vou ficar te cobrando. Na verdade, a única coisa que a gente precisa apresentar é a palavra de Deus. Tá aqui, ó. Se você quer seguir, é isso, velho. É essa palavra que vai te trazer vida. Essa palavra que vai dar luz para ti. Então, quando a gente está na palavra de Deus, quando a gente está nativa aqui nos nossos devocionais e tal, quando termina um livro, a gente já fica pensando, caraca, qual é o livro que eu vou fazer essa semana? Qual é o livro? Qual é o livro? Já teve gente me perguntando, já sei qual é o livro que eu posso fazer. Porque gera essa curiosidade de saber mais da Bíblia, de saber mais da luz. E outra coisa, gente, quando você conhece a luz, você olha... Era errado mesmo, ó. O negócio era estranho mesmo, o negócio era obscuro mesmo. E aí você começa a servir a Deus sabendo o que você está fazendo. 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo fala que o maior dom que geralmente utilizam em um casamento, né? Vai falar, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos,
Se eu não tiver amor, não dá certo. Ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, eu sou caridoso, eu sou uma pessoa boa. Se eu não tiver amor, aí vai falar aquela velha parada que passa em alguns filmes de romance, que você ouve num casamento, que o amor é paciente, o amor é benigno, o amor... Cara, sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Você tem que ser assim com o reino de Deus. Esse é o nosso amor para com o reino de Deus. Eu não faço isso daqui, gente, porque eu sou obrigado. Eu não estou pregando aqui para vocês porque eu sou obrigado. Nada do que eu faço é porque eu sou obrigado. Na verdade, é porque eu amo. Antes de ter essa quantidade de pessoas que está tendo aqui, a gente estava com 4 pessoas e eu pregava na mesma empolgação. Com a mesma vontade. Com a mesma vontade. Real mesmo. Antes de estar pregando para 4, 3 pessoas, eu estava sozinho no meu quarto com a mesma vontade. E hoje em dia, agora explicando para vocês por que eu prefiro limpar a igreja do que tocar bateria. Porque quando eu estou limpando a igreja, ninguém está vendo. Ninguém está me vendo. Estou no meu secreto aqui, adorando a Deus, conversando com Deus e tal. E na bateria, hoje em dia, eu sinto que é mais uma apresentação. Tipo, eu adoro a Deus real na bateria, tipo... Mas é aquela parada de não querer mais ser visto, se liga? Porque você entende que ser servo é muito valioso. Lá em João 15:15, você vai guardar essa palavra agora. João 15:15. É nisso que eu quero chegar para vocês. João 15:15. Abre a Bíblia. Quem tiver a Bíblia pode abrir, eu vou esperar. João 15:15. Não lê. Ah, pera aí. João 15:15, todo mundo abriu? Amém? Amém? Ah, pera aí. Ah, moleza, viu? Moleza, a galera tá mal acostumada, viu? Vamos lá, João 15:15. Coloca na NVT, então. Já não os chamamos de escravos, pois o Senhor não faz confidências aos seus escravos. Agora vocês são meus? Ah, pera aí, agora vocês são meus? Deixa aí, deixa aí. Já não vos chamo de... Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos tenho chamado de... Pois tudo que ouvi do meu Pai, eu compartilhei convosco. O que acontece? Vamos lá. Falei sobre servo. O servo diligente, que foi o primeiro servo que eu falei para vocês, ele é chamado para sentar na mesa com o seu senhor. O segundo tipo de servo, eu vou passar isso rápido porque eu já falei no devocional. O segundo tipo de servo é aquele servo que sabe o que tem que fazer, mas não faz, é o procrastinador. Adia. E não só isso. Ele, achando que sabe quando o seu senhor vem, ele começa a agir da forma como quer. Ah, mas ele vai vir daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos. Eu vou aproveitar aqui essa casa dele, vou fazer o que for. Vou fazer o que eu quiser. Batia nos outros servos, bebia do vinho dele, comia da comida dele. Ou seja, na hora que o Senhor chegou, viu o cara fazendo isso, peia nele. E o terceiro é o que eu acho mais engraçado, real. O terceiro é o servo perdido. É aquele servo que não sabe o que faz e nem faz, tipo... E quando faz pouquinho. Mas o cara não sabe o que faz. Lembrando, Jesus ele virou para os seus discípulos para falar essa palavra. Não foi para uma multidão. Era para quem já era servo. Então, o que esse cara estava pensando quando o Senhor estava passando as instruções? Porque lá no início da parábola ele fala, olha, esse senhor ele foi uma festa de casamento, mas passou as instruções. Então, geralmente, aonde a tua cabeça está quando você está num culto? Caraca, velho, ontem foi top, viu?
Mas eu tô com fome. Ei, repete aí que eu não entendi não. Da onde? Do início. Dali do início, um pouquinho mais pra cá. Ei, caraca, eu tô com fome, ó, velho. Aí eu tô acabando assim, o que tem pra comer? Pizza, né? Mas, não, mas... verdade. Vou dormir que horas hoje, hein? Tu fica viajando, velho. Viajando. Ou seja, você perde as instruções, não sabe de nada, e a palavra de Deus fala que você vai receber açoite. Parabéns. Vai receber açoite, vai apanhar. Entendeu? Ou seja, esses 3 tipos de servos. Qual deles, vamos lá, que nem Dora Aventureira, qual deles vocês acham que é chamado dessa forma aqui? Qual deles, vai? Primeiro, segundo ou terceiro? Não estou achando, gente. Qual deles? Alguém pode me falar onde está? Qual é deles? Qual deles? Aê! Está aqui o primeiro servo diligente. É chamado de amigo. E como eu falo para vocês, a palavra de Deus ela não ensina somente sobre servir a Deus, mas ela ensina sobre tudo. Tudo. Experiência para vocês. Teve uma vez que eu tava meio que ficando já sem trabalho e tal. E aí um rapaz aqui da igreja, ele tava abrindo uma empresa e tal. E eu me dispus a trabalhar com ele. Me dispus. E ele tinha uma rotina bem desorganizada. Eu não fui reclamar da rotina dele nem a pau, eu tava precisando. Eu me diga aí qual horário, que eu vou aonde você está. Primeiro dia eu peguei, tive que pagar meu Uber, paguei meu Uber, fui lá e tal, passava o dia com o cara. O dia inteiro. Voltava. Tem hora pra voltar pra casa? Não, tenho não. Tenho não, meu filho. Tô aqui. Segundo dia, mesma coisa. Terceiro, pá. Até que eu fui, ele foi me dando liberdade e eu fui ajeitando algumas coisas na rotina dele, marcando compromisso, pá. E aí fui dando planos pro cara. Chegou um momento que ele virou pra mim e falou, cara, eu confio em você. Eu confio em real em você. Eu não tinha estabelecido valor nenhum com ele. O cara simplesmente tirou um bolo de dinheiro assim. Deu assim, toma, isso não é teu pagamento, não é nada que a gente tá fechando agora. É só porque eu senti de Deus de te dar isso. Beleza. Foi decorrendo as coisas, foram decorrendo. Segunda coisa que aconteceu é que ao invés de me tratar como um funcionário, ele me tratava como um amigo. Onde ele chegava e perguntava, e aí, tu acha que a gente deve fazer isso? E aí, aquele negócio lá. E o cara às vezes me ligava, velho. O cara às vezes me ligava e falava assim, ei, tô indo pro cliente agora. Tu acredita, velho, que aquele cliente tal... E começava a conversar. Ele não tinha tipo, nenhum motivo para me falar por que ele estava conversando com o cliente tal e tal, porque ele era o dono. Eu era simplesmente um funcionário dele. Eu não tinha motivo nenhum. Eu não era a pessoa que ia chegar e falar com o cliente, nada. Mas ele simplesmente me ligava animado e tal, ou às vezes me ligava desanimado. O cara simplesmente ligava para conversar e me tratava como um amigo. Por quê? Só pelo fato de eu ter disposto o meu tempo, ter cingido os meus lombos, vivido uma vida de verdade com ele, acendido a minha candeia, falado da palavra de Deus, quem eu sou, quem me forjou, os meus princípios, o cara criou uma confiança em mim. Ou seja, a Bíblia ela não ensina somente o relacionamento com Deus, entendam isso, vocês conseguem aplicar isso na vida de vocês em qualquer área. Em qualquer área. Então, a gente está aqui hoje é porque a gente se dispôs a ouvir a palavra de Deus. Agora eu quero que você dê um passo maior, cara. Eu quero que você entenda o prazer do serviço. Porque antes de João 15, ele vai falar lá em João 15, 11. Ou é 15, 12? Olha aí para mim. 15, 12, Samuel, obrigado. João 15, 12. Antes dele concluir em João 15, 15, ele fala, o meu mandamento é este, amei uns aos outros como eu vos amei. 15, 13. 15, 13, não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Em João 15, 10, 11, ele vai falar sobre, olha, a felicidade que eu tenho, para que vocês tenham a felicidade que eu tenho, a felicidade de vocês seja completa, amem uns aos outros assim como eu amei vocês. Sirvam.
Quem aqui já foi deixado por mim de carona? Não cabe esse tanto de gente, vocês estão mentindo. Não cabe esse tanto de gente, não. Gente, se duvidar, já foi todo mundo junto que levantou a mão. Não, mas é sério, tipo... E nenhuma vez eu cheguei e achei ruim, ou eu cheguei e fiz de má vontade. Na verdade, eu faço com prazer, cara. Por quê? Porque eu dou a minha vida por vocês. Eu encontrei a felicidade em dar carona pra alguém, essa pessoa vir pro culto e chorar e falar, cara, eu tava precisando disso. Você pagar um Uber pra alguém pra vir pro culto e a pessoa falar, cara, eu tava precisando ouvir isso. Nossa, milhares de vezes. Quem trabalhou aqui no encontro, no último encontro? Biel, Thalita, Mírzia, Gabi. Ah, não, Vini não. Cadê o Arthur? Foi embora. E o Arthur também. E o Samuel, né, Samuel? O Wilkias também, que não tá aqui. Cara, domingo, depois do encontro, a gente tava morrendo de chorar. Cara, na sexta pro sábado, pro domingo, foram os dias mais puxados. A gente dormia 3, 4, 5 horas. A gente tava ali servindo todo mundo, morto de empolgado e tal. Quando chegou no domingo, que a gente viu todo mundo chorando. Chorando. Mano, real, eu não me aguentei, ó. Eu acho que eu fui uma das pessoas que mais chorou, Eu me virei e fui no cantinho assim, fingindo que ninguém ia perceber, né? Me virei assim e fiquei assim, ó. Na minha cabeça eu tava assim, real, parado. Mas eu sei que eu tava assim, ó. Tava assim, real, certeza, ó. Chorando muito, inchado. Aí eu acho que foi o Pablo. Cadê o Pablo? Tá aqui, filho da mãe. O Pablo virou pra mim, olhou assim. Aí eu... Como assim? O cara pegou e me abraçou, irmão. Obrigado, cara. Obrigado. Aí eu pronto. Eu tava já tava enxugando já. Chegou o Wilkias, depois chegou o João, o Pablo. Comecei a chorar. Depois eu vi o João, que é tipo assim, meu amigo de infância. Comecei a chorar muito. E aí o que Deus me falou? Cara, o que tem de mais valioso nisso? O que tem de mais valioso na vida? Real, não é você comprar um bem material. Não é você juntar dinheiro aqui na terra. Não é. É você ver um amigo seu chorando porque ele mudou a vida dele. Ver um amigo seu que estava com depressão, ver um amigo seu que estava com a vida perdida, tipo assim, não tinha mais sentido de vida. Chorar porque Deus mudou a vida dele. Então, queria que você se levantasse agora. Queria que os meninos do louvor viessem para cá. E eu queria que você entendesse essa palavra hoje, cara. Não é de dom que a gente está falando, é de tempo. Jessé, eu tenho pouco tempo, eu tenho um talento. Melhor coisa, a oportunidade de você dobrar o pouco que você tem. De 1 para 2 é 100%. Assim como de 5 para 10, assim como de 2 para 4. É 100%. Então, dobra o teu talento nessa noite. Dobra o tempo que você tem agora. Na verdade, eu vou até te motivar mais. Esse culto, ele foi o mesmo para todo mundo. As pessoas que cantaram foram as mesmas para todo mundo. A palavra que foi dada foi a mesma para todo mundo. E o tempo foi o mesmo para todo mundo. O que vai depender agora vai ser de você. Jessé, nossa, uma parada que eu vivi muito e que eu preciso falar para vocês. Jessé, eu não tenho coragem de servir a Deus ou de viver para Deus porque eu vivo uma vida de pecado. Assim como esse cara aí que tu falou, que ia pro motel. Assim como, tipo assim, sei lá, fulano de tal. Na verdade, a minha vida é até pior. Jesus, ele fala para os discípulos, para a multidão, na verdade, aquele que quer vir a mim, toma a tua cruz e me segue. O que eu acho interessante é que o Espírito Santo, ele me indagou por uma época o quê? Por que você está tentando vencer o pecado? Eu olhei e, tipo, como assim? Não é para vencer o pecado, não é para eu ser santo assim como o Senhor é santo. Não, ele pergunta, por que você está tentando vencer o pecado? Aí eu ficava, tipo, como assim, Espírito Santo? E o Espírito Santo me falou um negócio extremamente crucial com base nesse versículo. Na verdade, Jesus, ele não nos chamou para ser santos.
Ele nos chamou para andar e seguir os passos dele. Aí eu te digo, se você cria uma rotina com Deus, eu quero saber quando é que você vai ter tempo para pecar. Então, não diga que imperfeição ou que pecado é o que vai te impedir de se entregar para Deus hoje. Não é isso, cara. Jesus, ele chama a gente do jeito que nós estamos. A limpeza, ela vem com o decorrer do tempo. Como eu falei para vocês, a palavra, ela nos confronta e por isso a gente muda. Todos nós que estamos aqui, sem exceção, os meninos que serviram vocês, alguém que te acompanha no devocional, alguém que te convidou para esse culto, essa pessoa, ela mudou a vida dela não porque eu, a Mirza, a gente falou sobre mudança e aí ela se sentiu obrigada a mudar e está vivendo uma outra vida. Foi porque ela seguiu, ela continuou seguindo, ela abriu um livro chamado Bíblia, viu, foi confrontada e decidiu mudar. Então o primeiro passo é você vir, cara. Não liga para quem tá do teu lado. Se entrega realmente, os meninos vão estar passando, orando por cada um de vocês. Eu quero que você se entregue, não espere a música, não espere o momento que a tua emoção vai tocar. Na verdade, a gente se entrega para Deus sem emoção. A palavra de Deus fala também sobre um culto racional, onde você entende que você está se entregando. Amém? Glória a Deus. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor, sinto fluir o teu rio.